a mais um Widencast. Você sabe quem é a nossa convidada de hoje, a Desirê Bota. Seja bem-vinda na semana de comemoração do Dia do Funcionário Público. Mas não comemora só um dia, a gente vai comemorar a semana inteira. E é por isso que a gente vai falar sobre a capacitação, a carreira nessa área tão importante para todos nós que somos cidadãos. E estamos sempre utilizando os serviços da área de gestão pública. Desirê, eu estou muito feliz de receber aqui. É um presente, né? Eu acho que quando a gente tem um profissional com seu quilate, com a história de vida dedicada, né, às pessoas, à área pública. E aí eu queria que você, antes de eu te apresentar, falasse um pouquinho da tua trajetória. Mas espera aí, se você ainda não conhece, que ela já foi secretária, viu? Ela vai contar tudo aí para vocês. Mas se você ainda não conhece, eu queria falar um pouquinho da Desirê. Ela é economista, né? E ela, além de ser economista, ela é colunista do jornal O Povo. Ela trabalha na ADESE como analista econômica. Ela foi muitos anos do Sebrae e é atualmente também diretora de relacionamento com o setor público da BRH Ceará. Isso só alguns dos itens. Consultora, trabalha com a parte de gestão financeira e por aí vai. Eu sei, para que a gente não fique aqui muitas horas só com todas as qualidades dela, eu queria passar para ela falar da trajetória, mas primeiro dizer, né, que hoje muitas pessoas dedicadas, né, estudiosas, estão na área pública, por isso que eu tenho esse carinho muito especial para lhe receber aqui, porque nós temos muitos alunos dessa área, tanto na graduação como na pós-graduação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é só um spoiler, mas dizer que é muito bom a gente saber que tem profissionais como você trabalhando para o nosso estado ser cada vez melhor. Seja bem-vinda, sinta-se aí abraçada. Fale dessa história que está todo mundo curioso. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês por estar aqui, né? E vamos nos ouvir aí durante algum tempo, que eu sei que fica gravado aí nas redes sociais aqui da Unifanowide. E na realidade, Aninha, falar um pouco sobre mim é bem interessante, porque a gente resgata aquela história de desde quando a gente fez a faculdade, quando a gente escolheu qual era o curso que a gente queria, né, seguir, qual era a carreira que a gente queria fazer. E quando eu estava no terceiro ano, eu estava muito inclinada a fazer direito. Até porque meu pai, né, é advogado, né, e meu pai trabalhou sempre com escritório, né, particular e com vários advogados também juntos, as pessoas sempre mais jovens que sempre ajudavam. E eu dizia: papai, eu quero trabalhar nessa área do direito, eu acho tão bonito, eu acho a carreira tão linda e tão nobre. E aí eu perguntei a opinião dele. E aí meu pai disse assim: minha filha, você quer fazer direito pra quê? Qual é a área que você quer atuar e onde é que você quer trabalhar? Eu disse: papai, a área, eu acho que eu tô mais pra área família ou a área do direito público, e porque eu queria trabalhar em um canto, em um local que eu tivesse uma estabilidade. Então eu queria trabalhar no setor público, eu tinha muita clareza disso. Eu tinha muita clareza que era lá que eu ia me encontrar, que era lá que eu ia conseguir contribuir. Aí na época, né, isso há um tempo atrás, eu posso até dizer o ano, em 86, que foi o ano que eu terminei, né, a graduação, isso na hora da escolha foi o ano de 81, o papai disse assim: minha filha, o setor público, para você entrar vai ser muito difícil, porque não tem concurso para a área do direito. Tem muito concurso para banco, para Receita Federal, para Secretaria de Fazenda, para o Estado, para o município. Por que você não faz uma profissão tipo economia, contábeis, administração? Porque aí sim você vai realmente migrar para essa questão de ter essa ocupação dentro dos órgãos públicos. E aí foi realmente o pulo do gato. Eu escolhi economia por quê? Porque eu me identifico muito com números, eu tenho facilidade com números, é uma área que eu gosto de trabalhar, né, de ter esses desafios aí com relação à parte que eu diria, no caso da economia, econometria, né, que mexe com número, com estatística. E aí eu disse: papai, então eu vou fazer economia. E aí fiz
fiz o concurso, fiz a faculdade, né? Na época só me inscrevi só tinha na Unifor e na Federal, e eu passei na Federal, e a Unifor, eu nem cheguei a fazer a prova da Unifor. E aí foi muito bom porque eu me encontrei lá enquanto formação, né? Eu tive uma turma muito boa, com excelentes profissionais depois do mercado de trabalho, e fui sempre nessa linha do setor público, fazendo a faculdade e visualizando isso. E eu tinha também uma vocação muito grande que eu gostava, que era a questão de querer ensinar. Porque eu dava, quando eu era criança, eu ensinava as minhas bonequinhas, quando eu chegava do colégio, eu conversava com elas como se eu estivesse ensinando. E isso foi bem interessante porque depois que eu entrei na faculdade, eu disse, logo, eu disse, não, eu vou logo fazer o mestrado, porque eu tenho muita vontade de ensinar nas faculdades, que era um viés que eu tinha também muito forte, além do setor público, isso aí. E aí fiz o mestrado em economia logo em seguida, né, na Federal também. No CAIM? Não, eu fiz na economia rural, na UFC, né? E aí, depois que eu terminei o mestrado, foi na época que apareceu a oportunidade de eu fazer um concurso, né, que eu tinha feito até outros bancos, né, como o papai tinha falado. Eu fiz Banco Central, fiz Banco do Brasil, mas eu acho que não era a hora. E aí fiz o concurso do Sebrae, né, do Serviço de Apoio à Pequena Empresa, e entrei no Sebrae em 91. Então eu terminei a graduação em 86, e em 91 eu já estava com mestrado, concluindo, quando eu entrei no Sebrae, ainda não tinha defendido minha tese, mas já estava no último ano, e entrei para o Sebrae. E foi lá também que eu me encontrei, porque o Sebrae, apesar de ele não ser um órgão público 100%, mas ele tem uma natureza jurídica privada, mas ele tem muitas parcerias com o setor público. E ele faz parte do Sistema S, né, como o SENAC, como o SESI, então ele tem as contribuições das micro e pequenas empresas para a sustentação dele. E por todas essas questões que a gente tinha como desafio dentro do próprio Sebrae, que assim, o Sebrae trabalhava com capacitação, trabalha ainda, né, com capacitação, com agronegócio, a parte de comercialização, com os desafios das micro e pequenas empresas em registro de empresas, né, uma série de ações que eu consegui me identificar. Por quê? Porque o Sebrae, apesar dele ter alguns programas que vêm do Sebrae Nacional, tem alguns desafios que são postos para a gente lá dentro no dia a dia. E isso foi muito enriquecedor para mim. Mas mesmo sendo servidora do Sebrae, eu não me contentei só com o Sebrae. Eu acho que é uma característica minha de sempre estar atrás de algo a mais. E aí dentro do Sebrae, eu entrei, paralelo ao que eu trabalhava no Sebrae, na faculdade para dar aula. Foi aí que eu lhe conheci, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, né, juntos. A gente teve na FIC, né, na Faculdade Integrada de Ceará, que hoje é a Estácio, né, o Centro Universitário Estácio, onde lá eu comecei como coordenadora, depois eu fui ser professora durante 19 anos. E eu realmente me encontrei, porque eu acho que ensinar, educar, passar conhecimentos é uma maestria, né, que a gente tem dentro da nossa missão de ser. E além da faculdade, né, da Estácio, durante o período que eu estive lá, eu tive a oportunidade de fazer uma outra graduação, que aí sim eu disse, eu vou fazer Direito. Por que eu vou fazer Direito? Porque eu tinha uma dívida comigo lá atrás, que de repente Direito poderia ser, depois que eu terminasse minha faculdade, quando eu já tivesse, ou quando eu terminasse o Sebrae, né, que eu concluísse e me aposentasse, eu podia ir advogar, né, que eu ia ter mais tempo para isso. E aí eu fui fazer Direito. Mas realmente eu cheguei e percebi, eu disse, olha, o Direito é interessante, traz conhecimento para você, mas não é nele que realmente está dentro do meu propósito de vida. E aí fiz sua vocação. A minha vocação, exatamente, Ana. E aí eu fiz uma especialização, na época eu estava na FIC, na Estácio, que foi Gestão Pública, que aí sim, quando eu fiz essa especialização em Gestão Pública, que eu comecei a ver algumas disciplinas de Direito, aí eu disse, menina, realmente, Direito Administrativo, Direito Público, né, Direito Tributário, tudo isso eu vi na Gestão Pública. Então, você estando na área pública, você consegue também aplicar todos esses conceitos, além da economia, esses conceitos que a gente adquire em algumas disciplinas de alguns cursos de pós. E foi bem interessante, por quê? Porque no Sebrae eu tive a oportunidade também de fazer uma consultoria, uma especialização em consultoria empresarial pela USP, que aí já foi pelo Sebrae, lá em São Paulo, durante um ano, que também foi bem interessante. E tive na Estácio a oportunidade de fazer o Direito e a Gestão Pública.
Então, eu acho assim que essa área da gestão pública, ela me trouxe uma vivência muito interessante. Mas não passei meu tempo todo, Aninha, lá no Sebrae, porque aí eu não fiquei muito inquieta. Eu não era inquieta nem para parar de estudar, que atualmente estou estudando, né? Estou fazendo um curso aqui na UAID, né? EAD, o curso de Gestão de Negócios e Inovação Digital, que estou concluindo agora em dezembro. Eu estou amando o curso, porque ele é um curso totalmente EAD, ele é um curso super flexível e que tem muito conteúdo, tem muita prática, porque a gente faz, né, as experiências dos testes que eles mandam, e isso a gente vê no dia a dia, todo esse conceito relacionado, principalmente hoje, à inteligência artificial. E aí eu não me contentei com só estudar e vim para o setor público. Então em 91 eu entrei no Sebrae, e quando foi em 2003 eu vim para o governo do estado, que foi a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, que foi uma secretaria criada com foco na pequena empresa. Isso foi o governo do Dr. Lúcio Alcântara, o secretário Roberto Matoso, meu colega economista, que já faleceu, mas muito bem conceituado. Me chamou para ser secretária executiva na época e eu vim. E o desafio foi tão bom e tão enriquecedor que de lá eu não consegui mais sair. Então eu fiquei no setor público de 2003 a 2020. Isso tudo cedida pelo Sebrae, porque a gente tem os convênios, né, de cooperação técnica e financeira. E aí eu fiquei no governo, passei 4 anos na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, que foi com esse foco na minha pequena empresa, né, com várias ações muito parecidas com as ações do Sebrae, bem complementares, mas que eram no setor público, que a gente proporcionava feiras, né, de comercialização, tanto aqui interna como também no exterior. A gente proporcionava capacitação, o microcrédito também, a gente tinha uma ação com o BNB de parceria nisso aí. E aí depois de 2007, eu recebi um convite para ir para a CEPLAG, que na época não era CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Havia a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento. E aí no governo do CID eles queriam fazer a junção das duas secretarias. A exemplo que já tinha em Minas Gerais. Em Minas já estava no segundo mandato dessa secretaria, já estava dando certo. Aí por que não juntar essas duas secretarias? E aí a gente entrou com esse desafio, eu e Silvana Parente, na época, né, para estruturar essa secretaria, para fazer a junção, ver toda a parte de como é que funcionava a avaliação de desempenho, o plano de carreira, porque aí teve que realmente constituir uma nova carreira juntando as duas que já existiam. Fomos fazer concurso, né, para entrar novos analistas. Então a gente era responsável dentro da CEPLAG, não só pela gestão de pessoas, mas pela área de compras, pela área de tecnologia da informação, pela área da previdência, da perícia médica, a área modernização organizacional, que é toda a parte de cargos comissionados e estrutura das outras secretarias. Então nós éramos uma secretaria que eu diria que cuidava da máquina, né? De como é que as outras secretarias poderiam funcionar, além do orçamento, do planejamento, a LDO, a LOA, PPA, parceria público-privada, quando o governo resolvia fazer, tudo passava por nós. Então esses 4 anos que eu passei na CEPLAG, 2007 e 2010, foi uma vivência enorme em termos de aprendizado. E eu vale ressaltar que nessa época eu estava o quê? Com os 40 e poucos anos. Então assim, o gás estava a 1000, né, em termos de trabalho. A gente não tinha hora para entrar e nem hora para sair, mas a gente acreditava no servidor público, a gente fazia muito. No final, a gente foi criada a Escola de Gestão Pública, foi um marco, né, no governo do CID, porque não tinha na época uma escola, e aí a gente criou, até hoje está aí funcionando, né, onde faz toda a capacitação dos servidores públicos, não só do governo do estado, mas também do tribunais de conta, da prefeitura. Quer dizer, ele é um órgão, é uma instância e um órgão que atua para atender a todos, quer seja servidor público do próprio estado ou não. Então, assim, bem interessante, porque a gente teve vários avanços nesse período. Mas mesmo assim, terminou o governo, né? A gente sempre tem aquela história, a gente tem um período para ficar e um período para ir embora. E aí eu fui, né, saí do governo do estado e fui para a prefeitura. Eu creio que toda vida que eu saía eu ia voltar para o Sebrae, mas aí não. Outra secretaria, outra pessoa me convidava, acabava ficando. Então eu já estava há 8 anos, né, em 2010, mas eu fui convidada pela prefeitura para ficar. E aí fiquei 2 anos no governo da Lisiane, na área de planejamento, de orçamento, na parte do plano plurianual, da LDO e da LOA, que é o que a gente fazia lá, na época com o Alfredo Pessoa, que hoje está lá no IPES,
um colega assim, bem competente e muito inovador e sempre atrás de resultado. Bem interessante os 2 anos que eu passei por lá. E aí, pronto, vamos voltar para o Sebrae. Acho que chegou a hora, que nada. Aí foi na época que começou o governo Roberto Cláudio e eu fiquei mais 8 anos do governo, a convite do Felipe Nóttiga, né, que tinha trabalhado comigo na CEPLAG. E os desafios foram enormes, porque também foi a junção da Secretaria de Planejamento e Administração, só que a nível de prefeitura, né, municipal. Então, assim, mesmo não tendo todo aquele mundo que o Estado tem, passam pelos mesmos problemas, os mesmos desafios, né, tratar com gestão de pessoas, né, ver como é que a gente pode fazer toda essa questão da capacitação, a questão voltada também para a perícia, para a previdência, porque tem uma série de desafios aí quando você está trabalhando na área de gestão. E aí nós passei 8 anos, né, com os dois mandatos, né, do prefeito Roberto Cláudio, fiquei até 2020. E aí resolvi, foi na época que apareceu um PDI do Sebrae, um plano de desligamento incentivado, que a gente teve, saindo em torno de 70 colaboradores. E eu tomei essa decisão de sair e aí tentar ver como é que ia ser essa constituição aí depois, em termos de carreira solo. Mas, Ana, o que é interessante é que todo esse meu período de carreira, de trabalho, de vivência, eu sempre pensei na educação, porque eu almejava, né, e ainda estou, né, e já estou fazendo também, dar aula, que é o que eu faço hoje, né, eu dou aula em curso de pós-graduação, em curso de graduação, porque eu acho que o conhecimento não deve parar, a gente sempre deve estar estudando, a gente sempre deve estar atrás de mais conhecimento. Esse é um recado que eu deixo muito aqui na nossa live, no sentido de que a vida não para, a gente tem que sempre ler e sempre procurar produzir esse conteúdo para outras pessoas, tanto em termos de escrever livros, como também por meio de formatos de live, como a gente está fazendo aqui, em formato de palestras, em formato de aula. Então, assim, depois de 2020 eu constituí isso aí. Aí quando foi em 2022 eu recebi um convite para vir trabalhar na ADES, né, que é uma economia mista do governo do estado, onde eu estou lá como analista econômica, né, um trabalho também muito louvável, porque a gente tem também a oportunidade de fazer a parte dos incentivos do FDI, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, para fazer a atração de indústrias que vêm para o governo do estado, que a gente sabe que só gera emprego se a gente trouxer mais indústria, se a gente tiver desenvolvimento econômico. Então a gente faz esse trabalho lá também, que é um trabalho bem interessante, e que eu diria, não falta trabalho para quem quer fazer alguma atividade produtiva. Eu vejo que eu queria destacar a questão da educação continuada. A gente está vendo na sua trajetória, né, que você começou muito apaixonada pela área de economia, né, que é um curso que a gente tem aqui na Widen também, depois dei uma olhadinha. Um curso amplo que te dá uma visão de mundo. Existe sempre, qual a área que eu vou atuar? Vou atuar no setor público, vou atuar no setor privado, vou atuar nas entidades. Mas eu queria dizer que houve, né, assim, uma oportunidade de você ir para um ambiente misto. Porque o Sebrae, ele é um local onde você tem acesso ao público e ao privado, onde tem acesso também à sua área de gestão, a essa consultoria para esses pequenos empreendedores, né? Se você é um pequeno empreendedor, aqui a gente tem empreendedorismo, a gente tem que lembrar que tudo que se vai fazer, a gente vai sempre buscar se aperfeiçoar na área de conhecimento. E aí você vai aplicar esse conhecimento na prática. E a veia docente, eu acho que de educação, né? A gente trabalhou juntas mais de 20 anos, e isso quer dizer que na hora em que você tem essa vocação para compartilhar o conhecimento, a gente aprende. A gente está sempre levando conhecimento para as pessoas, faz a diferença na vida dessas pessoas. E voltando um pouquinho, né, eu fiquei pensando aqui, nessa sua trajetória, querendo ou não, você sempre está envolvida com a gestão de pessoas, né? Você foi para uma secretaria, depois foi para outra secretaria, mas sempre com esse olhar. Número, gosto de números, Ana,
mas eu também gosto de pessoas. Uhum. E eu acho que eu vou até mudar aqui uma ordem, mas assim, esse fato de você ter essa facilidade, isso também faz com que você esteja presente em algumas entidades de classe, como o Corecon, que é o Conselho de Economia, que você é conselheira, e também a BRH. Então eu queria que você falasse aqui para quem está nos escutando, ou no Spotify, ou no YouTube, ou no Instagram, né? Para esse nosso ouvinte, essa pessoa que vai, se não está ao vivo, grava e vai ver depois, mas assim, o que é que você percebe que é importante? Qual é a grande importância de estar ligado a alguma entidade de classe? É uma pergunta bem interessante, Aninha, porque na realidade a gente sabe que as entidades de classe, ela tem todo um papel, né? Tem uma importância enorme. Quando a gente se forma, né, na faculdade, né, que a gente termina uma graduação, a gente precisa ir se filiar a um conselho, que é a nossa entidade de classe que vai nos representar, que vai nos defender, que vai nos colocar para cima, que vai dizer como é que está a regulamentação da nossa profissão, onde é que a gente pode atuar, né? Onde é que a gente pode fazer algum trabalho voltado para o segmento, para atender ao cidadão de uma maneira geral. Então, assim, o Corecon, eu entrei logo em 86. Quando eu terminei a faculdade, eu diria que em 87, né, inclusive meu número é bem no começo, né, dentro do segmento, é interessante por quê? Porque o conselho não é só aquela história de você, eu vou pagar uma anuidade, é mais um custo. Não, você está fazendo um investimento em uma entidade que ela vai lhe dar a oportunidade de você exercer a profissão que você escolheu ao longo da sua vida. Então esse é um fato. E eu gosto tanto de um trabalho voluntariado, eu diria, né? Que às vezes a pessoa diz, trabalho voluntariado não tem valor. Ou então, você não está ganhando nada, trabalho de graça, não é bem assim. O trabalho voluntariado, ele é um trabalho onde você faz algumas atividades, né? Hoje eu coordeno a Comissão de Educação do Corecon, né? Onde eu sou conselheira. Mas essa comissão, ela tem vários papéis. Por quê? Porque a gente tem lá outros conselheiros que fazem parte dela e a gente estabelece algumas metas para a gente fazer ao longo do ano, em termos de capacitação, em termos de live, em termos de palestras, né? Ir nas escolas para trazer também mais pessoas do ensino médio para fazerem um curso de economia, também faz parte da nossa meta lá da área da Comissão de Educação. Então esse trabalho de voluntariado, ele vai trazendo para você uma visibilidade. Você vai conseguindo ser vista no mercado como linkada ao conselho. E o conselho tem peso, porque na hora que eu vou para uma entrevista, na hora que eu vou para um programa de rádio, na hora que eu estou aqui hoje na live e que eu sou apresentada como economista, conselheira do Corecon, então o conselho é uma entidade federal. Então, como ela é uma entidade federal, ela tem, nossa entidade é própria, né? Funciona ali na Antônio Salles com Rui Barbosa, a gente tem uma sede, a gente tem espaço lá para fazer umas reuniões, então a gente tem reunião de conselho lá, a gente atende nossos futuros economistas também por lá. Então é um trabalho que a gente faz de voluntariado, mas é que ele dá visibilidade, ele tem retorno, né? E na BRH, eu acho interessante também você comentar, eu estou mais recente, porque eu comecei agora em janeiro, porque eu fui convidada, porque resolveram, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é responsável por gestão de pessoas, onde a gente sabe que os RHs em todos os órgãos hoje, ele tem esse papel, né, de ser responsável pela parte do setor pessoal, mas também é responsável por capacitação, por carreira, por avaliação de desempenho, uma série de atributos que está lá, que hoje está sendo chamado muito de diretoria de gente e gestão. Esse é o formato que está sendo chamado, a gente não chama mais nem recursos humanos, e sim gente e gestão. Então, se é gente e gestão, a gestão está lá dentro, que é uma área também que eu me identifico muito. Sim. Porque trabalhei sempre com gestão pública, mas gestão é gestão. E aí, o que é que acontece? A BRH, eu fui convidada em janeiro porque acharam importante, nessa nova direção da Cássia e o Antenor, que onde criar uma diretoria de relacionamento com o setor público ia dar visibilidade à BRH, ia trazer os órgãos do setor público para se aproximarem da BRH, né? E também, por outro lado, ver se poderia os RHs do setor público se
associarem a BRH para participar dos encontros. A gente tem um encontro com associados, o EA+, que inclusive a UAI já participou, né, conosco, lá na sede da Washington. A gente tem também o grande evento que nós vamos fazer agora, o Ceará RH, que é dia 30 e 31. Aproveito a oportunidade para convidar todos, né, que quinta-feira já vai, né, nosso programa aqui essa semana já vai estar toda no ar, né, que é a Semana do Servidor. Então aproveito a oportunidade para convidar quem não se inscreveu, onde a gente vai ter vários palestrantes, tem vários network. Então é um local, a BRH e o Colecom, de network, de troca de relacionamento, de redes de relacionamento, de oportunidade de negócio. Então, as pessoas estão nessas entidades de classe porque as pessoas, além de ter visibilidade, também querem ter retorno, porque a gente sabe que o retorno financeiro faz parte do dia a dia da gente. Mas eu faço como a história, cada um tem sua veia, né, Ana? Cada um tem seu... E eu também quero reforçar que, pautado em tudo isso, a gente tem sempre palestras e eventos onde vai ter conhecimento novo, conhecimentos assim que você vai estar mais próximo do mercado. Tanto que na estrutura de todos os nossos cursos de graduação, a gente tem atividades complementares, justamente para que, independente da modalidade que o aluno escolha, se é o sempre presencial, se é ao vivo ou se é 100% EAD, ele vai participar desses eventos. Muitos eventos são gratuitos ou tem um custo diferenciado para o estudante, dá para ele participar, ele vai aprender, ele vai fazer network e, ainda mais, ele vai estar tendo acesso ao mercado, a como é que é uma visão. Porque a área acadêmica, ela se complementa com a área do mercado. A gente não tem como desassociar. Eu preciso do conhecimento, da parte conceitual. Eu não posso dizer eu sei fazer na prática, mas eu preciso do embasamento conceitual para eu saber por que eu estou fazendo. E eu queria destacar aqui uma coisa na sua trajetória, no que você falou, que é essa educação continuada, né? A gente está vendo na sua fala que você está de uma graduação, você já fez seu mestrado, depois do mestrado você já fez uma pós, e aí eu tenho muitos anos de experiência, mas sabe o que é? Ela parou de estudar? Não. E ela faz a pós aonde? Aqui, na Wider, isso. Mas sabe por quê? Porque a gente não pode parar de aprender. Eu acho que não existe jovem, eu tenho mais experiência, não. A gente tem um espírito de aprendizagem que ele é contínuo. E isso tem a ver com a vocação de docente, porque o docente ele é um curioso, mas também tem a ver com que tipo de profissional que você quer ser, né? Então assim, eu estou fazendo algo para brilhar, eu quero deixar um legado. E na hora que a gente tem esse propósito, né, de servir ao próximo pelo nosso conhecimento, não obrigatoriamente tudo vai ter um retorno financeiro, mas é um investimento do tempo para que você seja conhecido, para que isso gere negócios e lá você vai ter o seu retorno financeiro, né? O trabalho que você teve em toda a área pública, né, presta atenção, de um lugar ela sempre foi indicada para outro, pelo conhecimento e principalmente pela habilidade network. Né? Eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão do network, que isso é tão importante. E às vezes a gente está num mundo cada vez mais individualista, que as pessoas, né, precisam respira e um ajudar o outro. Na realidade, Ana, eu diria que assim, os grandes desafios na questão do mercado de trabalho é a questão das habilidades e competências, né? Que você tem que adquirir ao longo do tempo. E as habilidades e competências, elas vão mudando, porque o tempo vai mudando, as coisas vão se modernizando. O que é que está acontecendo hoje? O pessoal está falando muito inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa que já vem há muito tempo, é um processo que está há muito tempo, né? Desde a época que a gente comprou o nosso primeiro celular lá atrás, a gente já estava trabalhando, a gente já estava vendo a inteligência artificial se movimentando. Mas hoje está bem mais atuante, a gente já, né, utiliza o ChatGPT para poder produzir alguns textos, para fazer algumas coisas para a gente, mas ele nunca vai substituir os humanos.
Então, assim, eu diria que o mercado de trabalho existe para as pessoas que vão atrás das suas competências e habilidades e vendo o que é que o mercado precisa. Por quê? Porque o mercado, ele está antenado ali, sinalizando algumas coisas. O profissional hoje, eu preciso que ele, primeiro ponto, ele tenha competência na área comportamental. Comportamental por quê? Porque ele precisa de pessoas que sejam pessoas que tenham compromisso, sejam pessoas engajadas, que sejam pessoas que entreguem resultados. E isso você só vai adquirir com habilidade e competência comportamental. Isso você não vai adquirir numa faculdade, no curso de economia. No curso de economia você vai aprender as áreas técnicas, né? As áreas que são necessárias para você fazer, no meu caso, a análise do relatório lá do FDI. Mas não vai aprender as competências de habilidade e comportamento. Me relacionar com outras pessoas bem, respeitar os graus de hierarquia, que é a questão da liderança, da questão de a quem é o que eu devo me reportar, em que hora eu devo me reportar. E por outro lado, o network é onde você está hoje, que a gente fala tanto de rede de relacionamento. As redes de relacionamento não é só você dizer assim, eu tenho uma rede social e tenho 5.000 seguidores, não. É saber com quem são esses seguidores. Esses seguidores estão lhe dando que tipo de resultado? O que é que eles estão lhe trazendo para você? O que é que você está oferecendo para ele? Então, o network, ele se fortalece quando a gente estabelece essas relações com quem a gente deve estabelecer de acordo com os interesses de ambas as partes. Mão dupla, né, eu diria. Então, muito importante, por quê? Porque é por meio dele que a gente faz a propagação dos nossos serviços, é por meio dele que a gente ajuda outras pessoas a também crescerem profissionalmente, porque hoje as pessoas demandam muito tipo de serviço. Nós temos quantos grupos no WhatsApp que a gente participa e as pessoas passam o tempo todo perguntando indicação disso, daquilo, outro, né? O ABRH é um exemplo muito claro. A gente tem dois grupos lá, que é o benchmarking da ABRH. Todo dia tem lá, amanhecendo lá no grupo, dizendo, estou precisando de um profissional com essas competências, eu estou precisando de um profissional nessa área. Alguém tem para indicar, às vezes não está naquela rede de relacionamento necessariamente ali dentro, mas você sabe lá fora, com as suas redes que você tem, quem você poderia indicar. Então isso é muito importante. Agora, o recado que eu deixo aqui, não deixem de fazer curso. Curso de quê? Graduação, pós-graduação, um curso de mestrado, um curso de doutorado, depende do que você queira, como é que vai ser a sua carreira. Eu quero ser só da área acadêmica, então tem que chegar até o pós-doutor, né? Hoje nós estamos aí com exatamente Lauro Chaves, né, marido da Ana, que está fazendo pós-doc, ele é conselheiro do Corecon. Por quê? Porque ele é da UES, ele trabalha na área acadêmica a vida toda, então para ele é muito importante, né? Então assim, você tem que primeiro saber onde é que você quer chegar, que é a visão, né? Aonde eu quero chegar? E aí você vai traçar suas metas ao longo dos anos, como você vai atingir isso aí. E vai ficar antenado com o mercado, o que é que o mercado vai lhe dando de oportunidade. A BRH, por exemplo, foi uma oportunidade que apareceu para mim e foi assim, uma oportunidade num momento maravilhoso. Por quê? Porque hoje eu tenho tempo para me doar para ele. Então, assim, eu me entrego para a BRH e a área de gestão de pessoas com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, porque isso faz parte hoje do meu dia a dia e sei o quanto isso está sendo importante para várias vidas que estão lá. Inclusive, sou palestrante na quinta-feira, dia 30, às 15 horas, aproveitar a oportunidade para convidar lá na Expo do Ceará RH no Centro de Eventos. Eu vou estar lá, com certeza. Eu queria voltar um pouquinho sobre o que você falou, né? A gente tem um termozinho que é a hard skill e a soft skills, mas na área de gestão pública, né, que é a sua grande experiência, o que você gostaria de destacar dessas soft skills? Porque as hard skills, que são a parte mais conceitual, você vai aprender aqui fazendo um dos nossos cursos de graduação, que pode ser administração pública, ou você pode fazer gestão pública, ou você vai para uma pós-graduação de administração pública. E lá você vai ter o conhecimento, que é a hard skill, mas a soft skill é algo que precisa ser desenvolvido. E para desenvolver, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, quais são as principais? Aquelas que fazem a diferença entre a qualidade da administração pública. A gente tem várias secretarias, né? Temos órgãos
temos a área de prefeituras, o executivo, no governamental, no nacional, mas você teve permeando em vários. O que é que você identificava assim, esse é um excelente servidor público, esse é um gestor público de mão cheia? Ana, na realidade, assim, eu diria que é a questão dos soft skills, que é exatamente a área comportamental, tem algumas competências que as pessoas precisam adquirir, né? Adquirir, ou então se as pessoas têm, elas precisam aprimorar, porque às vezes a gente tem, mas não está bem desenvolvido. Então, assim, a liderança é uma delas, né? Ninguém pode deixar de falar em liderança, né? E no setor público, por incrível que pareça, as pessoas acabam entrando numa rotina, num processo que se acomoda e vão deixando a liderança adormecida. Alguns se destacam, começam a exercer os cargos de coordenação, de gerência, mas em sua maioria as pessoas estão mais no operacional. E isso por que não se destaca? Porque não desenvolveu essa competência na liderança. Não fez curso específico para isso, porque existem cursos específicos para você fazer, fazer a diferença usando a liderança. Porque liderar a equipe, liderar pessoas, não é fácil. Estabelecer grau de hierarquia com seus chefes, isso tudo você vai estabelecer dentro de um curso de liderança. Uma outra área também que eu acho bem interessante é a questão de relacionamentos interpessoais. Porque a gente se relacionar com outras pessoas de outras secretarias, de outros níveis hierárquicos, isso tudo vai trazer para você uma experiência, uma vivência, para você usar aquele termo que a gente sempre fala, que é a tal da empatia, se colocar no lugar do outro. Se o outro lado não está lhe respondendo como deveria lhe responder, o que é que eu posso para fazer com que ele cresça, que ele melhore, para que ele chegue onde eu estou? Então, assim, essa questão da empatia, dos relacionamentos interpessoal é muito bem visto dentro do setor público. As áreas que a gente vê que acontece muito no setor público, que tem uma carência muito grande, você falar em público, identificar pessoas no setor público que possam dar uma palestra, que possam ir para a rádio, que possam ir para uma entrevista. Parece um parto para você conseguir identificar quem são essas pessoas. São poucas pessoas. Então, um curso de oratória vai trazer para você uma diferença enorme, porque quem não fala, quem não se coloca no mercado e quem não diz para que veio, os outros vêm e vão passando na frente. E por muitas vezes você é super competente, tem um hard skill excelente, tá lá tudo desenvolvido, suas competências técnicas, passou no concurso, tá lá constituindo suas carreiras lá, ganhando as letras conforme tá lá a sua progressão, o seu plano de cargos e salários, mas por outro lado você não se destaca porque você não tem essa oratória bem desenvolvida. Então eu diria, se a pessoa conseguir fazer esse tripé, pelo tempo que eu passei no setor público, que eu estou no setor público, que eu vejo que acontece na prática, no dia a dia, é as pessoas não acharem que não precisam mais fazer nenhum curso, já estão capacitadas para exercer aquela atividade. Aquela atividade ela está exercendo hoje, pessoal, mas amanhã vai abrir outra porta. Amanhã vai abrir outra porta, ou quer seja lá, ou quer seja em outro local. E você tem que estar preparado. Então, assim, fazer cursos que você veja que são antenados com o mercado, isso é um investimento, isso não é custo, isso é investimento. Então, ficar observando o que é que o mercado está precisando, o que é que você precisa desenvolver de habilidade e competência e ir também para os cursos na área de comportamento. Falei aqui de liderança, falei aqui de oratória, eu falei de habilidades interpessoais ou intrapessoais. Então, assim, são características, além do autoconhecimento, porque você primeiro precisa estar bem com você mesmo, para depois você estar bem com o coletivo. Então, vai naquela linha, vou me cuidar primeiro, fazer meu dever de casa, minhas terapias, minhas análises e tal, e depois que eu perceber que eu estou totalmente bem e equilibrada, eu vou estar no ambiente de trabalho exercendo a minha atividade técnica. Eu fiz o meu curso de graduação, aqui na UAID, com certeza, porque tem vários, Ana, aqui. Tem. Os cursos de graduação aqui tem na área da saúde, a área da administração, a área da exatas. Então, assim, venham para cá, façam os cursos e aí depois, paralelo a isso, você está no mercado de trabalho e aí você vai começar a investir nessas áreas comportamentais. Inclusive, um que eu fiz muito interessante, experiência mais minha, eu fiz uma vivência, não bem um curso, de eneagrama.
Enneagrama durante um ano, não foi de um mês, de 2 meses, não. Onde eu fiz as 3 fases para identificar a minha essência e a minha personalidade. Por quê? Porque a gente tem as essências, personalidades, e para você ter uma ideia, o Enneagrama são 9 tipos. Então eu preciso identificar qual é o tipo e como eu vou me relacionar com os outros tipos. Aí tu imagina, eu estou trabalhando no setor público, me identifiquei, estou ali, sei como as minhas competências, minhas habilidades e tal, mas as outras pessoas que estão ao lado não estão no mesmo nível. Então, todo mundo deveria se olhar, pensar e agir. Então, fazer o que é necessário para eu chegar a realizar um bom trabalho dentro do que eu estou como missão e como propósito. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria destacar é que muitas vezes a gente começa a vida achando que escolher uma profissão, pronto, essa vai ser a minha profissão para a vida inteira. E ao longo do caminho eu vou adquirindo outras oportunidades. Então é por isso que uma segunda graduação acontece, né? Você realizou o sonho lá atrás adormecido direito. Exato. Mas aqui você tem a economia, você tem as ciências contábeis, se você é um administrador. Se você quer estudar para um concurso público, o curso de gestão pública ou de administração pública, que já é bem específico. Então a gente tem aqui um leque de oportunidades, né? E de repente, eu quero estudar uma coisa que eu gosto, design. Você sabia que aqui tem design gráfico? Design de interiores ao vivo. Isso mesmo. E a gente tem a tecnologia na nossa mão. Então, é importante a gente não esquecer nunca o conceito de long life learning. Eu nunca vou parar de estudar. É a vida inteira estudando. Né? Isso daí, como educadora, né? Eu acho que faz parte da nossa vida o aprendizado. Hoje, o que é que eu aprendi? Hoje, qual o conhecimento que eu estou, né, conseguindo adquirir? Qual é a troca? Essa troca, ela é tão importante. E o ato de você perder um pouco, desinibir para falar, ele é necessário tanto na área pública como na privada, porque em algum lugar, para você galgar uma nova função, você vai ter que apresentar um relatório. Presencial, virtual, independe. Você tem que falar as suas qualidades. Você vai ter que se apresentar num processo seletivo. Né? Então é importante que essas características você esteja buscando, esteja querendo aprender. E aqui no nosso podcast é uma oportunidade. Nós temos vários episódios, uma vez por semana, né? A gente tem um conceito que a gente sempre está falando sobre vida ou carreira. Ou a gente está falando sobre alguma coisa que vai fazer a diferença na sua vida, ou a gente vai falar alguma coisa que vai fazer a diferença na sua carreira ou ao mesmo tempo. Né? Porque quando a gente fala da nossa história de vida, quando a gente fala nessa oportunidade, né, eu queria que você que está escutando, você lembrasse, Desirê, né? Olha que ela já tem uma carreira maravilhosa, foi tudo conquistado com muito trabalho, com muito estudo. Eu acompanhei em vários momentos a vida dela, que eu dizia assim, gente, como é isso? Ela não dorme, né? E hoje ela está em 10 eventos ao mesmo tempo. Mas sabe por quê? Porque quando a gente tem muito conhecimento, a gente quer compartilhar o que sabe com o próximo. Porque é isso que vale na nossa vida, é a gente poder compartilhar, né? A gente poder mostrar o que a gente aprendeu. E esse caminho, pessoal, ele pode ser menor se você escuta pessoas com mais experiência e reflete. Cada um de nós vai agir de uma forma diferente, mas a gente pode parar e refletir. O que é que esse profissional de sucesso fez na trajetória dele? Será que isso se encaixa em algum momento aqui no meu plano de carreira? Porque a gente tem que se autoconhecer para onde quer chegar e traçar um plano para a nossa carreira. Não vai ter nenhuma empresa, nenhum órgão público que vai fazer a sua carreira. Somos nós. Então assim, a empresa não me deu a oportunidade. Não. Eu tô aqui nesse órgão, ninguém nunca me deu assim uma pós-graduação. Calma.
Nós somos a Widen, nós temos 8 polos, Caucaia, Maracanã e Fortaleza, e a gente está pertinho de você. Vem para cá, escolhe um curso de graduação de pós e vamos colocar esse conhecimento em top para que você possa deslanchar na sua carreira. A sua carreira está na sua mão. Nós estamos aqui querendo ser coadjuvante. Inclusive tem um link agora para a pessoa fazer a orientação vocacional. Será que é só para quem é do Enem? Não. Quantas pessoas já estão há tanto tempo insatisfeitas ou querendo ter um segundo momento na vida? Olha, agora eu vou me aposentar, tem que planejar o que é que vai fazer mais. A gente não vai parar nem de estudar e nem de trabalhar, né? Desirê, a gente está chegando aí no nosso momento final e eu queria passar assim para você, porque você deu tantas dicas maravilhosas, né? Eu sou muito fã, né, da sua carreira, dos seus desafios, da forma positiva como você encara o que dá certo e as coisas que você vai aprendendo. Acho que todas as coisas na nossa vida a gente aprende. E eu queria que você desse aí, como a gente diz assim, um spoilerzinho, não, mas umas dicas para quem está começando a carreira ou para quem quer mudar de carreira, né? E você como uma pessoa tão experiente nessa área pública e privada também, que você também é consultora. Na realidade eu ia falar na questão da transição de carreira, porque eu acho assim, as pessoas hoje estão se aposentando mais cedo, as pessoas estão às vezes saindo do mercado mais cedo, daquele mercado que você já está trabalhando há muito tempo, mas você quer continuar trabalhando e não vem planejando isso antecipadamente. Se aposenta e diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Então aí vem a questão da veia do empreendedorismo, não é? Você tem até a disciplina aqui do empreendedorismo, que é bem interessante, porque a gente precisa se capacitar para empreender. É uma graduação, viu? Pois é. Porque para empreender não é só essa palavra tão linda, você precisa se capacitar para empreender, né? Foi o tempo que eu passei aí todo aí no Sebrae, a gente sabe como os desafios são grandes quando você abre uma pequena empresa. Mas a gente, por outro lado, vê que as pessoas estão fazendo essa transição de carreira durante o tempo, né? Completou os 40 anos, 50 anos, trabalhou muito tempo com a área, agora quer ir para uma outra. Então, é realmente assim, dar um recado que nunca é tarde para começar. Sim. E que você consiga identificar o que é que você sabe melhor fazer, o que é que você entrega melhor, né? O que é que você consegue desenvolver um bom trabalho e você consegue ser reconhecido no mercado. Então isso é muito importante para que as pessoas possam partir para o empreendedorismo já enxergando isso. Qual é o seu propósito ao abrir uma determinada atividade, quer seja ela uma indústria, um comércio ou um serviço. Né? O que é que eu vou fazer para contribuir para essa atividade, ela se sobressair no mercado em detrimento das outras que já existem. Né? Como é que eu posso analisar o mercado que está atuando dentro desse segmento que eu quero atuar e o que é que eu vou oferecer de diferencial. Né? Hoje a gente tem a tecnologia da informação toda a nosso favor e isso está muito mais fácil de você encontrar essas respostas para essas boas perguntas, né? Dentro do próprio chat a gente consegue encontrar isso. E eu diria para o servidor público, já que nós estamos no mês, né, e na semana do servidor público, o dia amanhã, mas o governador antecipou para hoje, né, na segunda, mas na realidade o que é que eu gostaria de deixar aqui é que o servidor público ele não se acomode, né? Eu sei que tem a tal da estabilidade, né? Eu fiz um concurso público, agora eu estou com a estabilidade garantida. Passei pelos 3 anos que são necessários, que são probatórios, mas depois disso aí eu já vou ficar efetivo e aí ninguém vai me mexer comigo. Mas às vezes você se acomoda, né? Você fica numa determinada área, numa atividade, que fica fazendo ali coisas corriqueiras ou coisas que não estão lhe motivando. Você acorda de manhã e diz, ai meu Deus, eu já tenho que ir para aquela repartição, eu tenho que ir para aquele trabalho novamente. Então não deixe o setor público criar para você um caos, e sim uma vida boa e plena. Porque se você galgou tanto, fez uma faculdade, passou no concurso público, nível superior, entrou num determinado local para trabalhar, qual é a área dentro desse trabalho, dentro de toda
a empresa pública que tem lá, o que é que eu posso contribuir melhor? Qual é o meu perfil, qual é a habilidade que eu tenho, em qual área? Se eu me identifico mais com a área financeira, eu vou para a área financeira. Se eu me identifico mais com a área administrativa, eu vou para a administrativa. Não, eu gosto mesmo de atendimento ao público, eu vou para atendimento ao público. Então tem tantas áreas para você escolher. Você vai para a ouvidoria, se você não gosta de falar com ninguém, mas só gosta de falar no telefone. Você vai para a área jurídica, se você fez o direito. Então tem muitas áreas para você exercer. Agora, procure dentro do setor público o que é que vai lhe motivar a você realmente ir todo dia para lá. Porque você vai passar 30, 40 anos trabalhando nessa empresa. Né? E é essa empresa pública. E nessa empresa pública, ela vai trazer, de uma forma ou outra, boa parte da sua vida. Porque o restante, você está dormindo, está comendo e pouco tempo nos finais de semana. Né? A gente passa boa parte da nossa vida mesmo no trabalho. Então isso requer que você consiga identificar o que vai lhe dar prazer. Então o recado que eu deixo aqui, ao mesmo tempo parabenizando a todos os servidores, né, Ana? Porque o servidor público ele precisa realmente ser parabenizado, porque ele está lá a serviço do cidadão. Então, quando você vai num posto de saúde, você vai no hospital, você vai numa escola pública, as pessoas estão lá para lhe servir. Então, assim, a gente quer ser bem atendido enquanto cidadão e, por outro lado, o servidor público tem que se sentir bem ao atender as pessoas que estão chegando nos seus locais de trabalho. Então, eu gostaria de parabenizar, porque é um trabalho árduo, é um trabalho dedicado. Não tem aquela história de dizer, antigamente o pessoal dizia, é servidor público? Vai pra lá só para bater o ponto. Não existe isso, pessoal. Eu posso garantir para vocês, desde 2003 que eu estou no setor público, todos os locais que eu passei até hoje, todo mundo vai para lá e tem meta, tem trabalho, tem atividade. Então, assim, parabenizar ao mesmo tempo, procurem se dedicar mais a se capacitarem, tanto na área de hard skill como soft skill. Pois olha, Desirê, a gente está chegando ao final e eu queria agradecer a sua presença aqui e também fazer uma homenagem a cada um dos servidores, destacar pessoas muito próximas, né? A gente falou aqui, meu marido é servidor público, a minha sogra, minha mãe aposentada, meu irmão, minha cunhada, e aí vai. E eu vejo que cada um se dedicou ao máximo e se dedica buscando conhecimento para servir ao próximo, né? Então, parabéns, porque servir ao próximo não é fácil, mas é possível e a gente vê muitos profissionais da área pública se destacando e fazendo a diferença para a vida de muitos cidadãos, tá certo? Então, foi um prazer e chegamos ao final de mais um Widencast. Até o próximo! Tchau.